Boa tarde, quarto ano. Tudo bem? Preparados para estudar em geografia? Nesta quinzena estudaremos da página 9 até a página 17. Na disciplina de geografia, a apostila de volume 3 do livro didático integrado de vocês. O nosso assunto é população indígena atual. Em 2010, o Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, realizou o mais recente censo demográfico da população brasileira para saber quantos são e como vivem os brasileiros. Por meio deste levantamento de dados, foi possível identificar o número de indígenas no território brasileiro: 896,9 mil, com 305 etnias e 274 línguas, sendo que 63,8% vivem na área rural e 36,2% dos indígenas vivem na área urbana do nosso país. Também foi possível identificar a demarcação de 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. A terra com a maior população é a Yanomami, localizada na região norte, com 25,7 mil indígenas. Agora, analise o gráfico a seguir sobre a distribuição das terras indígenas pelas regiões brasileiras. Distribuição das terras indígenas, Censo Demográfico 2010. Então, nós temos, para identificar, ler, analisar e interpretar um gráfico, é preciso ler a legenda. Então, nós temos a legenda aqui na lateral do gráfico, nós temos um gráfico diferente, um gráfico circular, e a legenda está nos dizendo que este verde clarinho é a região norte. E se nós olharmos dentro da região norte, nós vamos saber que os indígenas, 54% deles vivem na região norte. A região centro-oeste é esse azul clarinho, que tem apenas 19% dos indígenas na região centro-oeste. Região nordeste, o roxo, com 11% dos indígenas. A região azul mais escura é a região sul, tem apenas 10% dos indígenas existentes no Brasil. E a região sudeste é a que menos possui indígenas, com apenas 6% dos indígenas brasileiros vivendo na região sudeste. É importante destacar que até os dias de hoje, diversos grupos indígenas aguardam pela demarcação de suas terras, para que possam viver de acordo com seus costumes. Atividades. É importante a demarcação de terras indígenas? Por quê? Então, este é um questionamento que fica para vocês. Para que vocês possam realizar a resposta, a professora vai fazer um comentário. Sim, é importante a demarcação de terras indígenas, porque com a terra demarcada, os indígenas conseguem viver nela de acordo com os seus costumes. É um direito deles, porque eles estavam aqui antes de nós. Além disso, eles ocupam essas terras tradicionalmente, ou seja, desde sempre, aonde nós não temos o direito moral de, como seres humanos brancos, vindo de outros países, ocupar, tirar os indígenas dessas terras para doá-las a fazendeiros, a produtores rurais, até porque nos prejudica a longo prazo. As terras indígenas, elas são importantes porque são onde é mais preservado o meio ambiente. A natureza, de forma geral, ganha com isso. E nós, os brancos que vivemos no Brasil, ganhamos com isso, porque nós ganhamos. Meio ambiente preservado significa saúde, oxigênio, ar puro. Então, nós conseguimos, demarcando a terra indígena, nós respeitamos o direito que os indígenas têm de estarem ali e ganhamos com isso saúde, meio ambiente preservado
saúde. A longo prazo é uma troca justa e, na verdade, quem sai ganhando somos nós. Complete as frases com as palavras a seguir. Aí nos quadrinhos ali nós temos cultura, litoral, escravizados, crenças, etnias, portugueses, línguas e água doce. Então vocês, para completarem as frases da letra A e B, vocês vão buscar palavras que preencham corretamente as lacunas dentro desses quadrinhos. Aqui a prof não vai ler e nem dar o exemplo, porque vocês devem conseguir fazer sozinhos. Número 3. Segundo dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, qual é a região brasileira com maior quantidade de povos indígenas? Por quê? Então, vocês têm lá no gráfico, bem claro, fica bem claro, é só voltar aquele gráfico circular que nós acabamos de interpretar junto. Vocês têm a resposta. Façam a resposta com as suas palavras. Muitas cidades brasileiras têm nomes indígenas. Escreva o nome de 2 destas cidades. Nome da capital do estado do Paraná, que significa terra dos pinheirais, ou seja, terra de muito pinhão. Então, qual é o nome da capital do Paraná? Seu nome vem em Tupi-Guarani, Ará, que significa papagaio, e Caju, Acaiu, que significa fruto de cajueiro. É a capital do estado de Sergipe. Então, vou lá nos estados e capitais e busquem qual é a capital do Sergipe. No material de apoio há uma atividade para você fazer sobre a influência indígena na língua portuguesa. Então, a prof vai pausar 1 minuto e vamos lá para o material de apoio para ver qual o material de apoio que vocês precisam preencher. Então, já estou aqui no material de apoio, está bem claro aqui, página 10, influência da língua indígena. Descubra 10 palavras de origem indígena utilizadas no nosso cotidiano no caça-palavras. Então, vocês vão procurar aqui no caça-palavra palavras, gente, não são palavras estranhas, são palavras que nós usamos no nosso dia a dia e que vieram da língua indígena, só que vocês não sabem. Vocês vão procurar aqui, por exemplo, vocês vão conseguir aqui, ó, mingau. Mingau é uma palavra que a gente usa na língua portuguesa, mas é uma palavra indígena. E as outras 9 a prof vai deixar para vocês procurarem. É uma fruta que tem uma casca muito grossa. Então, isso está aqui dentro. Nome de uma cobra muito grande. Alimento cremoso feito com leite, açúcar e algum tipo de farinha. Então, o número 3, a resposta está lá em cima, é o mingau. Daí vocês vão procurar lá e preencher aqui, certo? De novo, vamos pausar para voltar lá para a nossa página 10. Prosseguindo com a leitura, então, a chegada dos africanos. Por 30 anos consecutivos, os brasileiros tiveram grandes lucros com a exploração e comercialização do pau-brasil por toda a Europa. A partir de 1530, iniciou-se, no Brasil, um novo processo econômico, o ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, a produção de açúcar para atender uma nova demanda comercial. Diante das dificuldades em escravizar os indígenas, os portugueses trouxeram os africanos para trabalhar como escravizados nas lavouras de cana-de-açúcar e também nas unidades de produção de açúcar, chamadas de engenhos, as quais eram localizadas na região Nordeste, próximo ao litoral. E aqui nós temos um desenho de um engenho, obra de arte retratando o cotidiano de um engenho na produção açucareira. Então, assim eram os engenhos. A produção açucareira exigia um trabalho mais qualificado,
desde o preparo do solo, realização do plantio e colheita, até o processo de transformação do caldo da cana em um bloco de açúcar de cor amarelada para ser comercializado na Europa. Muitos povos africanos dominavam técnicas de plantio, criação de animais, mineração, metalurgia, construção, entre outras, que foram fundamentais para a produtividade dos engenhos e também para o aperfeiçoamento de outras atividades econômicas, essenciais para o desenvolvimento do território. Então vejam bem, os portugueses, que eram os moradores do Brasil, na época do Brasil colônia, escravizavam povos americanos, caçavam, prendiam e escravizavam os povos americanos que eram africanos que eram mais desenvolvidos do que eles. Esses negros que eram trazidos e maltratados para viver como escravos aqui no Brasil, eles dominavam técnica de plantio, criação de animais, mineração, metalurgia, construção e outras que os portugueses não sabiam. Então, os portugueses, na sua maldade e na sua ganância, escravizavam esses seres, tratavam eles como inferiores, mesmo estando consciente de que eles eram superiores em conhecimento. Eles dominavam técnicas de plantio, eles sabiam coisas que os portugueses não sabiam. Só que eles eram tratados como inferiores, como seres descartáveis. Eles eram escravizados, maltratados, obrigados a trabalhar, a fazer aquilo que o seu senhor não sabia fazer e não eram reconhecidos. Era uma forma cruel, dominada pela ganância. Então, aí nós temos obra de arte retratando o trabalho de africanos no calçamento de uma área urbana. Vejam bem, eles faziam ruas, construções, eles não eram pessoas sem conhecimentos, eles tinham um conhecimento que na realidade a história conta que os seus senhores, os senhores de engenhos, não possuíam. Eles só não possuíam a riqueza, o dinheiro que o senhor de engenho tinha. Os africanos escravizados foram trazidos de diferentes regiões da África. Lá, pertenciam a diversas etnias, tendo, portanto, características físicas e culturais distintas, como crenças e línguas. Observe no mapa o fluxo de migração dos africanos das suas regiões de origem para o Brasil. Então, aqui nós temos principais rotas do tráfico de africanos para o Brasil. Sim, do tráfico, porque eles eram traficados, eles não concordaram em vir para o Brasil. A única etnia que nós temos no Brasil hoje e que não concordou em estar aqui, que foi obrigada a vir para cá, é o negro. O negro brasileiro, ele é um negro importado à força. Ele foi trazido para cá à força contra a sua vontade, pela ganância do português, do homem branco. Então, pessoal, vamos juntos analisar o gráfico. Principais rotas de tráficos de americanos para o Brasil. Então, aqui nós temos o país, né, Brasil. Os africanos vinham da Angola, do Congo, da Nigéria e de Guiné. E eles eram trazidos por navios negreiros comandados por portugueses. Portugueses que recebiam altos valores da coroa portuguesa, ou seja, do rei de Portugal, para caçar e trazer para o Brasil à força os negros, para serem escravizados aqui. Então, não eram à vontade dos negros vir para o Brasil. Eles eram trazidos e em péssimas condições. Olhem como eram trazidos os negros nos navios negreiros. Aqueles que se rebelavam eram algemados ou engaiolados.
e os demais, os mais enfraquecidos, eram deixados em péssimas condições, mal alimentados, muitos morriam e eles eram trazidos para serem mantidos como escravos aqui. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos, homens, mulheres e crianças, foram trazidos à força para diferentes localidades do território brasileiro, em grandes embarcações marítimas chamadas de navios negreiros. Muitos morriam durante o longo trajeto, em razão da falta de alimentos, de água potável e das condições precárias de higiene, a qual favorecia a proliferação de inúmeras doenças. A escravidão dos povos africanos no território brasileiro durou mais de 300 anos, até a sua abolição, em 1888. Eles eram privados de liberdade e da convivência com a família, sofrendo inúmeras violências físicas pelos seus senhores. Os africanos trouxeram consigo sua cultura, música, dança, culinária e religião, e técnicas de trabalho, as quais foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do território. Pelo processo de miscigenação, tornaram-se parte essencial da formação da população brasileira. Quilombos, resistência contra a escravidão. Este é um assunto para a próxima videoaula, porque a prof não quer que os vídeos fiquem muito longos, muito extensos. Então, esse vídeo fica por aqui. Beijos e até a próxima.